em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer e o meu louvor, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Estimados irmãos e filhos de Deus, nosso Pai eterno, diz o rei Davi no Salmo 139: Senhor,
tu me sondas e me conheces. Em Provérbios, no capítulo 21, verso 2, diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E em Marcos, no texto do Evangelho de hoje, capítulo 7, versículo 6, Jesus cita o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, como está o nosso coração? Deus conhece nosso coração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para hoje está no Salmo 14. Esse salmo apresenta uma denúncia dos pecados que corrompem a sociedade. A raiz de todos esses males é a negação da existência de Deus. Apesar da incredulidade humana, Deus convida a todos, até mesmo os mais perversos, para receberem e compartilharem perdão, vida e salvação. Está escrito: Salmo 14, de Davi, ao regente do coro. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos no Salmo 14, o verso 2, que diz: lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, nosso Criador, que estás olhando para nós neste momento, estamos nesse mundo cercados de corrupção, hostilidade e indiferença. São muitos que chegam a negar que o Senhor existe. Dizem: Deus não existe. Em consequência, abandonam a moral e praticam todo tipo de coisas indecentes, coisas imorais, caminhando para a morte eterna. Tenha misericórdia de nós e perdoa-nos, pois somos todos igualmente pecadores.
Salva-nos da indiferença e da incredulidade. Livra-nos da corrupção que está dentro de nós. Não somos capazes de fazer perfeitamente o que agrada ao Senhor. Opera em nós o juízo verdadeiro, de acordo com os teus santos mandamentos, para que saibamos distinguir o certo do errado. Transforma e santifica nossa vida pelo Espírito Santo, para te adorarmos e louvarmos com um coração sincero, para praticarmos o bem, testemunharmos nossa fé, recebendo e compartilhando o perdão, vida e salvação. Oramos em nome de teu amado Filho Jesus, que veio nos trazer a vitória para sempre. Amém. Vamos agora à segunda leitura bíblica que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Aqui o profeta anuncia que muitos não querem moldar suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Não leem a Bíblia, dizendo que é um livro difícil de entender. Assim, seus corações ficam longe de Deus e preferem seguir regras conforme a vontade humana. Está escrito: a leitura do Velho Testamento para o dia de hoje está registrado no livro do profeta Isaías 29, de 11 a 19, onde lemos: agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita no livro lacrado e fechado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. E o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que esconde os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o olheiro. O pote não vai dizer ao homem o que o fez. Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao olheiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida, o livro fechado e lacrado, e os cegos
ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que o pobre fiquem alegres. Até aqui a palavra do Senhor. O versículo de destaque é o 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. A oração. Senhor Deus, digno da verdadeira adoração, tenha misericórdia de nós e perdoa-nos pelas muitas vezes em que vivemos uma religião apenas da boca para fora. Fortalece a nossa fé para adorá-lo de todo o coração, seguindo e praticando os teus ensinamentos, que nos guiam à salvação eterna. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, a epístola está em Efésios capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo diz que o marido é o cabeça do casamento. Então podemos dizer que a esposa é o coração. Paulo compara o casamento de um homem com uma mulher com Cristo e a igreja. O exemplo maior de vida a ser imitado é o de Cristo, o noivo, que se sacrificou pela igreja, a noiva. Assim diz. Está registrada em Efésios 5, de 22 a 33, onde diz: Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa
como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Os versículos de destaque é o 32 e o 33. Diz o seguinte: há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Oremos. Senhor, Deus nosso Pai, abençoa os casais que se unem em casamento. Que marido e mulher não se traiam, mas se ame assim como teu filho amou a igreja e se sacrificou por ela. Obrigado por nos darem em Jesus o amor que salva e nos leva a amar uns aos outros. Amém. O Santo Evangelho está em Marcos, no capítulo 7, versos 1 a 13. Os fariseus criticam Jesus e os discípulos por não seguirem as práticas rituais de lavar as mãos antes da refeição. Jesus então os chama de hipócritas, pois não cumprem os mandamentos de Deus, querem seguir só o exemplo dos antigos. Jesus então cita o que Deus disse através do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está escrito: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas não diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Meus irmãos, que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e aqueça os nossos corações. Amém.
Estimados irmãos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Em um de nossos louvores a Deus dizemos: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Então, para que nossa adoração a Deus seja verdadeira, é preciso ter um coração novo, pois Deus conhece o nosso coração. Afinal, Deus merece ser adorado, meus irmãos. Como está o nosso coração? Estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. Em qual dos reinos queremos viver? Um é o reino que promove a paz e a felicidade, o outro promove a dor e as lágrimas. Em qual dos dois você deseja viver eternamente? A decisão vai depender do que está cheio o nosso coração. Como está o seu coração? Você conhece o ditado que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Foi o que Jesus disse aos fariseus em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, você se considera bom? Do que está cheio o nosso coração? Assim como lavamos as mãos, e hoje mais do que nunca, para nos protegermos do coronavírus, precisamos higienizar nossos corações contaminados pelo pecado. É inegável que lavar as mãos faz bem para a nossa saúde. Mas como lavar nosso coração? Eis aí a importância de examinarmos o nosso coração à luz da palavra de Deus. Deus conhece nosso coração. No Salmo 14, verso 1 está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem busque a Deus. Temos aqui uma denúncia dos pecados que corrompem a sociedade. A raiz de todos esses males é a negação da existência de Deus. Apesar do ateísmo e dos que são contra a religião serem cada vez mais aceitos hoje, são crenças destrutivas que levam ao abandono da moral e à morte eterna. Apesar da incredulidade, Deus convida a todos, até mesmo os mais perversos, para receberem e compartilharem perdão, vida e salvação. No livro do profeta Isaías, capítulo 29, versos 11 a 19, destacamos o verso 13. O Senhor diz: esse povo honra a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrina e ensinamentos humanos. O profeta anuncia que muitos não querem moldar suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Não leem a Bíblia, dizendo que é um livro difícil de entender. Assim, seus corações ficam longe de Deus e preferem seguir regras conforme a sua própria vontade, conforme a vontade humana. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo fala sobre
o que envolve um casamento. Diz que o marido é o cabeça no casamento. Então podemos dizer que a esposa é o coração. Um é mais importante que o outro? Não. Porque tanto a cabeça quanto o coração são necessários para se viver. Muitos buscam o casamento de forma egoísta. O que se pode ganhar casando? Devemos considerar o que podemos oferecer de bom ao outro. O exemplo maior de vida a ser imitado é o de Cristo, o noivo, que se sacrificou pela igreja, a noiva. Não são regras nem leis humanas que unem marido e esposa, mas o verdadeiro amor, a exemplo de Jesus Cristo por nós. De nada adianta irmos à igreja, cantarmos salmos e hinos, adorarmos a Deus, se não procuramos viver a fé em prática no dia a dia, em casa e na sociedade. Quando nos alimentamos com o pão da vida, a palavra de Deus, somos capacitados para toda boa obra. Assim disse o apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 15 e 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, meus irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 7, 1 a 13, encontramos Jesus debatendo com os fariseus, líderes religiosos que aparentavam bondade, que adoravam a Deus e se colocavam como exemplos para os outros. Eles criticam Jesus e os discípulos por não seguirem as práticas rituais de lavagem das mãos antes de comer, conforme as leis dos antigos, a tradição. Vejamos como foi. Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Aqui está Jesus debatendo com os fariseus e os chama de hipócritas, fingidos. A palavra hipócritas vem da língua grega hipocrites, que significa ator. No tempo de Jesus, os atores, em suas apresentações artísticas, usavam máscaras com um megafone na boca para ampliar a voz. Assim encenavam as peças teatrais para a diversão das pessoas. No palco representavam um personagem. Fora do palco, ao retirar a máscara, mostravam quem realmente eram. Essa palavra hipocrites passou a identificar moralmente as pessoas que representam, que fingem comportamentos, que na frente são uma coisa e por detrás são outra, mostrando o que realmente são.
Jesus acusa os fariseus de falsos religiosos, que não cumprem os mandamentos de Deus. Jesus então cita o que Deus disse através do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O hipócrita se esquece que Deus conhece o seu coração. Esquece-se também que aquilo que Deus de fato requer de nós é a genuína sinceridade com Ele em sua palavra. Um dos nossos mais graves problemas, meus irmãos, é tentar separar o que falamos, que cremos, do que de fato cremos e praticamos. Não dá para separar doutrina e prática. Assim como cada ato religioso, oração, devoção, compartilhamento de mensagens espirituais, como acontece nesse tempo de pandemia, através das redes sociais, deve estar ligado ao ensino claro da palavra de Deus. Não podemos separar o culto, a fé que professamos a Deus, da nossa vida do dia a dia, daquilo que praticamos diariamente, supondo que Deus não esteja enxergando nosso coração e as nossas atitudes no dia a dia. Não podemos agir da maneira como bem entendemos e fazer da nossa vida diária um produto miserável de uma religião humana, pobre, fraca e feia. A aparência de piedade, somente o terno e gravata, não agrada a Deus. Como tem outro ditado que diz: o hábito não faz o monge, isto é, a roupa não faz a pessoa. As pessoas não devem ser julgadas por sua aparência, mas é necessário distinguir seu comportamento e os valores que vivem e praticam. Conforme a enciclopédia titânica, existem outros ditos com o mesmo significado, como rostos que vemos, corações que não conhecemos. Seda e cetim não dão status. Embora vestido de lã, não é um cordeiro. Como Jesus disse no Sermão do Monte: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 17, 20 e 21. Outra referência aos fariseus, Jesus os compara a sepulcros caiados. Lemos em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Ao denunciar a hipocrisia, Jesus está alertando sobre o grande mal que ela ocasiona. Por outro lado, nos convida a considerar a palavra de Deus como fonte e norma de fé e vida cristã. O contrário da hipocrisia é uma vida de arrependimento em busca do perdão pelo sacrifício de Cristo na cruz, e que se dedica a servir a Deus amando o próximo como Jesus nos amou. No grande dia, Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Reconhecemos que falhamos muito a esse respeito. Jesus, sabendo de nossas fraquezas,
promete perdoar todos os nossos pecados e nos purificar com o verdadeiro lavar, o lavar de renascimento no Espírito Santo. O lavar no batismo, que se renova diariamente no arrependimento sincero e no perdão que nos concede de graça. O batismo, meus irmãos, é o sacramento instituído por Deus que nos lava de toda impureza causada pelo pecado, afoga o velho homem e move a sua culpa. E para concluir a ação em nosso benefício, Deus nos oferece na Santa Ceia, por meio do pão e vinho, o corpo e sangue de seu Filho Jesus. Deus nos oferece de graça o perdão, a vida e a salvação. Enquanto a tradição dos judeus ensinava uma oferta que os desviava de cumprir a vontade de Deus, o próprio Deus, para livrar o ser humano do castigo que esses e outros pecados nos fazem merecer, ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, conforme lemos lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Escreveu o pastor Silvio: essa generosa oferta de Deus para a nossa salvação nos motiva a viver uma vida cristã que deixa de lado os ensinamentos humanos falsos e se fundamenta na palavra de Deus. Ela é a fonte, a base sólida, a orientação segura e a revelação clara do amor de Deus por nós, da sua vontade salvadora para conosco, e nos dá a orientação segura para uma vida que agrada a Deus. Essa generosa oferta de Deus para a nossa salvação nos motiva a viver uma vida cristã que não se conforma com o pecado, mas que busca, com a ajuda do Espírito Santo, viver em novidade de vida, a começar pelo relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, amando e respeitando por toda a vida. Não podemos fazer da nossa vida cristã uma adoração a Deus que o louva com os lábios, mas que o coração está longe dele. Deus quer ouvir o que diz nosso coração, não só o que sai da nossa boca. Diz o ditado: a boca fala do que está cheio o coração. Deus vem então para nos purificar nossos corações, nossa alma, nosso ser, pelo perdão em Cristo Jesus, nos convidando a examinarmos nosso coração cada dia. Deus conhece nosso coração. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos rogar ao Espírito Santo para que continue nos chamando, congregando, iluminando e conservando na verdadeira fé em Jesus. Ele certamente nos manterá firmados na fé, recebendo e compartilhando o perdão, a vida e a salvação. Dentre os tantos milagres que pedimos hoje, vamos suplicar a Deus que realize em nossos corações um milagre diário, como suplicou o rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Amém. Louvemos ao Senhor.
Sua glória, Deus do amor, nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Dedicamos a Deus agora as nossas ofertas de gratidão. Convido agora os irmãos a falarmos com Deus em oração. Bondoso Deus e Senhor sobre todas as coisas, estamos felizes porque nos salvaste da condenação eterna, não pelos nossos méritos, mas pela obra de teu Filho Jesus Cristo na cruz. Vestidos com a justiça de Cristo, chegamos diante de Ti, pedindo que ouças a nossa oração e aceites a nossa adoração em espírito e verdade. Ajuda-nos a compreender a grandeza do Teu amor por nós e a compreender o quanto precisamos viver este amor para com o nosso próximo. Em resposta ao Teu amor, ajuda-nos a sermos perseverantes nas boas obras para levar esperança aos desencorajados e conforto aos angustiados. Afaste de nós toda a força do mal, a hipocrisia, para que nada nos impeça de viver a fé em Ti, praticando a verdadeira religião. O mundo ensina a olhar para o que agrada nesta vida e esquece de seguir os Teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor, a viver perfeitamente. A Tua santa palavra nos ensina o caminho que devemos seguir. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa com fé, esperança e amor a vida, tanto física como espiritual, de Ricardo Clipel Brandão, que no dia 21 fez aniversário. Oramos pelos que estão sofrendo por enfermidades e aflições, principalmente por causa dessa pandemia. Continue assistindo a todos com o Teu amparo e com a Tua cura. Conceda-lhes firme esperança da glória eterna, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, mas vida para sempre. Agradecemos pela saúde de Márcio Claudat e suplicamos pela saúde de Jucineia dos Santos Alves. A todos que estão enfermos, Senhor, continue sendo o médico dos médicos. Que todos, como família da fé, nos abracemos, consolemos e confortemos. Te suplicamos, ó Deus único e todo-poderoso, pelas milhares de pessoas
que estão sofrendo no Afeganistão. Livra-os das mãos perversas daqueles que estão promovendo a guerra. Tenha misericórdia de todos. Assim oramos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Oramos sem cessar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Vamos adorar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. O próximo culto presencial aqui no Templo da Igreja Luterana, em Nazaré, será no dia 5 de setembro, às 9 horas. Recomendo seguirem as orientações, os protocolos para a segurança de todos. Outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com.
Aos que apreciaram o nosso culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Que nosso Pai eterno continue aquecendo nossos corações para nos mantermos firmes na fé, na esperança e no amor em Cristo. Amém.